Marcos, pesando 147,4 quilos, e Sara, que perdeu amigos para ataques cardíacos, enfrentaram preocupações com a saúde de Marcos. Em resumo, ela limitou os encontros amorosos deles a 4 vezes por ano, vinculados a metas de perda de peso, ocasiões que incluíam o Dia dos Namorados, o aniversário de casamento e os aniversários de ambos. Ao longo de 2 anos, Marcos perdeu uma quantidade substancial de peso, chegando a cerca de 93,9 quilos, mas considerou desistir após perder 53,5 quilos. Afinal, a jornada havia sido árdua. Quando Marcos expressou seu desejo de desistir, Sara recusou-se veementemente. Foi quando ela fez a ameaça que serve ascensão à história. Se Marcos desistisse, ele receberia intimidade apenas 4 vezes por ano, levando Sara a buscar satisfação em outro lugar, devido às suas necessidades amorosas. Nos momentos seguintes à ameaça de Sara, os alicerces do casamento deles estremeceram. Tudo começou quando Marcos ergueu a cabeça abruptamente e olhou para ela com choque e confusão. A base rachou quando ela viu tristeza e mágoa nos olhos dele, resultado de suas palavras. A fundação do casamento desmoronou quando as emoções de Marcos mudaram de tristeza para raiva e repulsa. Sara percebeu imediatamente que havia cometido um erro grave. Sara havia levado seu amado ao limite para satisfazer seus desejos de perda de peso. Então, ameaçou infidelidade como punição. Ela questionou suas próprias ações, percebendo o impacto sobre Marcos. Marcos expressou frustração, enfatizando o tremendo esforço que fez para perder mais de 45,4 quilos, pelo bem de Sara. Ele a acusou de usar a intimidade como ferramenta para manipulá-lo, expressando decepção com a recompensa dela de privação contínua e potencial infidelidade. Marcos acreditava que Sara havia comprometido o casamento deles, introduzindo caos em seu lar. Ele questionou a confiabilidade dela e especulou sobre seus pensamentos de infidelidade ao longo da jornada de 2 anos. Em conclusão, ele sentiu que Sara havia arruinado o casamento, deixando-o incerto sobre no que acreditar. Sara expressou arrependimento, insistindo que nunca teve a intenção de ser infiel. Apesar de sua súplica, Marcos, com um olhar de repulsa, questionou a credibilidade de suas palavras. Ele comunicou a seriedade da situação e, alguns minutos depois, deixou a mesa da cozinha, indo para a garagem para refletir sobre a situação. Na garagem, Marcos declarou sua necessidade de tempo para pensar, deixando Sara em lágrimas, enquanto ela percebia a gravidade da situação. Ela soluçava, reconhecendo a semente de dúvida plantada na mente de Marcos, entendendo o desafio de dissipá-la. Refletindo sobre suas ações, Sara admitiu sua falta de consideração pelos sentimentos de Marcos. Ela reconheceu sua ganância e desejo por mais, apesar dos esforços anteriores de Marcos. Agora, ela reconhecia a necessidade de recuperar o que havia perdido. Marcos, passando cerca de 1 hora na garagem, engajou-se em atividades para ocupar as mãos enquanto contemplava as complexidades da situação. Ele não achava realmente que sua esposa o havia traído nos últimos 2 anos, mas não tinha certeza. Mais cedo naquele dia, ele teria certeza, mas agora, após o comentário dela, ele simplesmente não conseguia ter certeza. Ele também não sabia se ela o trairia no futuro. Antes, ele nunca acreditaria nisso, mas agora não tinha certeza. Ele disse em voz alta: "Preciso descobrir." Marcos voltou para casa. Sara permaneceu sentada à mesa da cozinha, visivelmente angustiada, com olhos e nariz vermelhos devido às lágrimas recentes. Marcos observou seu estado, sentindo um certo arrependimento, mas permaneceu resoluto em seguir sua decisão. Ele comunicou a Sara sua decisão de abandonar a dieta, informando-a que restringiria os momentos carnais aos 4 previamente acordados por ano, ou até mesmo nenhum, deixando a escolha a seu critério. Marcos alertou sobre graves consequências se ela optasse por se relacionar com outra pessoa, expressando sua intenção de causar danos físicos ao potencial amante de Sara. Ele a abordou severamente, afirmando que qualquer infidelidade da parte dela levaria ao fim imediato do relacionamento.
Ele enfatizou que não toleraria continuar casado com uma traidora e a rotulou como uma mulher fútil, indicando sua falta de tolerância à infidelidade. Ele declarou sua desconfiança e anunciou sua intenção de monitorar de perto suas ações, advertindo-a para ser extremamente cuidadosa. Concluindo sua mensagem, Marcos mencionou sua saída por um tempo, indicando sua ausência para o almoço, mas assegurando sua presença para o jantar. Ele ofereceu a opção de pedir comida se ela não quisesse cozinhar, deixando o ambiente carregado de tensão e incerteza. Marcos pegou as chaves do carro no balcão e saiu pela porta dos fundos para a garagem. Momentos depois, Sarah ouviu a porta da garagem abrir e o carro de Marcos se afastar. Sarah disse em voz alta: "Meu Deus, não acredito nisso. Como pude ser tão estúpida?" Ela começou a soluçar novamente e apenas ficou lá, desejando ter ficado de boca fechada. Uma hora ou mais depois, ela se levantou para ir ao banheiro. Depois foi se deitar na cama e chorou mais. Quando Marcos chegou em casa naquela tarde, ele a encontrou na mesma posição. Como muitos maridos que suspeitavam de traição, Marcos decidiu fazer um trabalho de detetive por conta própria. Ele pensou que a maneira mais fácil de começar era ir até as operadoras de telefonia e solicitar um relatório dos registros de chamadas do telefone fixo e do celular de sua esposa, ambos em seu nome. Então, ele sabia que não teria problemas para obter os relatórios. A companhia de telefonia fixa informou que ele poderia ter os registros eletronicamente, e eles conseguiram carregar os registros de chamadas dos últimos 3 anos em um CD por uma pequena taxa. Ele pagou com prazer e saiu do escritório com tudo o que pediu. Sim, ele solicitou 3 anos porque queria voltar antes de começar a dieta para ver se havia alguma motivação para Sarah o ter cortado em primeiro lugar. Em seguida, ele foi à companhia de celular e solicitou dados idênticos. Eles hesitaram a princípio, já que era o número de celular de sua esposa que ele queria. Mas Marcos apontou que, de fato, era uma conta conjunta com seu nome em destaque nos registros. Então, não havia motivo para reterem qualquer informação que ele pudesse solicitar. Eles ofereceram os dados eletronicamente também, por uma taxa de $120. Marcos achou excessivo, mas provavelmente valia a pena para que ele pudesse acessar as informações mais facilmente. Ele fez uma nota, no entanto, de que talvez reconsiderasse sua operadora de celular no futuro. Chegando em casa por volta das 16 horas, Marcos viu Sarah deitada na cama deles, profundamente adormecida. Ele decidiu deixá-la dormir e voltou para o escritório em casa, trancando a porta para não ser interrompido. Ele sentou-se no computador e baixou todos os dados dos 2 CDs para Patiently. Ele elaborou como conduziria sua busca. Ele começaria com 2 anos atrás e compilaria uma lista de todos os números de telefone chamados naquele primeiro mês em que começou a dieta. E quando Sarah restringiu sua intimidade a 4 vezes por ano, mais recompensas por metas alcançadas, isso teria sido setembro de 2008. No telefone fixo, setembro teve 96 chamadas para 19 números diferentes. Ele descobriu que, usando o formato fornecido pela companhia telefônica, ele poderia classificar os dados de várias maneiras. Então criou uma lista por números, mostrando o número, a data, a hora e a duração da chamada. Uma vez que ele descobriu o sistema, levou cerca de 1 hora e meia para criar essa lista para todas as chamadas feitas do telefone fixo nos últimos 2 anos. Ele estava prestes a começar o mesmo processo com os dados do celular de Sarah, quando ouviu a maçaneta da porta do escritório chacoalhar. A porta estava trancada, então ninguém poderia entrar. Então, ele salvou tudo o que estava fazendo e escondeu todas as evidências do que estava fazendo. Ele saiu do computador e abriu a porta, encontrando a visão mais lamentável que poderia imaginar. Lá estava Sarah, em um estado seriamente desarrumado, cabelo bagunçado, olhos e nariz vermelhos de tanto chorar e fungar de vez em quando. Ela estava com a cabeça abaixada e apenas relutantemente olhou nos olhos de Marcos. Ela expressou profundo remorso a Marcos, reconhecendo a dor e a raiva que causou. Sarah reconheceu suas próprias ações egoístas e cruéis, admitindo que exagerou ao interferir no progresso da dieta dele.
Ela pediu desculpas sinceramente, pedindo perdão e reconhecendo que a decisão de continuar a dieta deveria ter sido exclusivamente dele. Apesar de sentir a influência avassaladora da situação, ela implorou para que Marcos a perdoasse. Marcos expressou seu perdão a Sara, enfatizando que ele foi concedido apenas com base nas informações disponíveis para ele no momento. Ele expressou seu amor por ela e lembrou-a dos sacrifícios que fez durante os 2 anos de luta com seu peso, incluindo a abstenção de intimidade, tudo feito por ela. No entanto, ele admitiu que havia atingido um ponto de ruptura e não podia mais continuar. Marcos abordou a situação atual, descrevendo-a como um elefante na sala que precisava ser enfrentado. Ele enfatizou a importância de saber definitivamente se ela o havia traído ou não, pois a incerteza o enlouqueceria. Marcos delineou as condições para o relacionamento seguir em frente, afirmando que, se ela não tivesse traído no passado e não planejasse trair no futuro, eles poderiam ficar bem. No entanto, ele deixou claro que precisava de garantias. Ele responsabilizou Sara por criar a confusão com seu comentário precipitado e ameaça, expressando sua descrença na falta de consideração dela pelos seus sentimentos e pelo dano que isso causou à sua confiança nela. Marcos destacou a necessidade de ela lidar com as consequências até que ele se sentisse confiante em seu relacionamento. Sara esperava que ele simplesmente a perdoasse e esquecesse o que ela havia dito, mas isso não aconteceu. Ela pensou: suponho que mereça tudo o que está acontecendo comigo, mas esperava que tudo isso pudesse desaparecer. Ela assentiu lentamente em concordância resignada e virou-se, caminhando desanimada de volta para o quarto e fechando a porta atrás de si. Ela deitou-se na cama novamente, não soluçando, mas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos abriu a porta do quarto e perguntou a Sara: "Você quer comer algo?" Sara disse: "Não, Marcos, não estou com fome." Marcos saiu para o carro e dirigiu novamente para um lugar próximo chamado Grisham's. Ele e Sara haviam ido lá para tomar drinks muitas vezes, e a comida era excelente. Ele sabia que poderia tomar algumas cervejas e um hambúrguer com bacon gorduroso, mas delicioso. Nos 2 anos anteriores, ele não havia tomado mais de 2 cervejas em uma semana e nenhum hambúrguer com bacon. Naquela noite, ele ia ceder e ter o que queria. Ele sabia que nunca se permitiria ficar acima do peso como antes, mas naquela noite ele ia se permitir e aproveitar seu jantar, mesmo com o coração partido. Quando voltou para casa, ele foi para o escritório e começou a trabalhar na lista de chamadas do celular de Sara. Como ele já sabia o procedimento, foi mais fácil terminar a lista do celular, e ele terminou em metade do tempo. Após revisar as duas listas, Marcos determinou que, ao longo de 2 anos, foram feitas 3.482 chamadas, no total de 45 números de telefone diferentes. Ele decidiu classificar as chamadas por número de telefone e obteve alguns resultados surpreendentes. Havia quase 300 chamadas para o celular dele, cerca de 200 chamadas para o número dos pais dele e um número semelhante para os pais de Sara. Havia perto disso para cada uma das irmãs de Sara e cerca da metade desse número para o irmão dele, John. Além disso, havia uma dispersão de chamadas para vários amigos, cujos números Marcos reconhecia, e algumas para outros números que ele não reconhecia. Descendo a lista, no entanto, ele descobriu que havia mais de 200 chamadas para um número que ele não reconhecia e mais de 50 chamadas para um segundo número que ele também não reconhecia. Então ele percebeu que havia algumas chamadas, 30 ou mais, para números adicionais feitas ao longo de 2 anos. Ele assumiu que poderiam ser salões de beleza, lojas, igreja, etc. Nenhuma dessas estatísticas incomodou Marcos muito, então ele apenas as anotou e voltou aos 2 números principais não reconhecíveis. Sendo o tipo de pessoa que Marcos era, ele decidiu refinar um pouco mais sua pesquisa e classificou as chamadas por dia e hora para esses 2 números. Os resultados surpreendentes lhe deram calafrios e quase imediatamente ele estava ardendo de suspeita e raiva. Toda quarta-feira, às 11 horas,
Marcos participava de uma reunião de equipe com seu chefe e outros chefes de departamento em um restaurante local com salas de reunião. Eles se reuniam em conferência por 1 hora, faziam uma pausa de 1 hora para o almoço e concluíam seus negócios por volta das 14h30 ou 15 horas. Consistentemente, toda semana às 10h55, sem falhar, havia uma chamada para ele no celular. Sim, algumas semanas eram perdidas, mas Marcos instantaneamente reconheceu que eram as semanas em que ele estava de férias. Mas a regra permanecia. Toda quarta-feira, às 10h55, às 11h05, era feita uma chamada para o primeiro dos 2 números que Marcos não reconhecia. Ele estava fervendo agora. Parecia coincidência demais para não ser suspeito. Marcos sabia naquele momento que o que ele estava prestes a descobrir não lhe traria alegria. Perseverando, ele olhou para o segundo número e rapidamente percebeu que essas chamadas eram consistentemente feitas às sextas-feiras. Nas tardes de sexta-feira, uma vez por mês, Marcos jogava golfe com seu irmão e seus melhores amigos, terminando os 18 buracos por volta das 17h30. Eles paravam no clube para tomar alguns drinks antes de irem para casa, geralmente chegando em casa antes das 18h30. Nessas sextas-feiras, ele tomava banho e saía para jantar com Sara. O que o enfureceu foi que Sara sempre ligava para ele pouco antes de ele começar a jogar, para expressar seu amor e avisar que estaria esperando quando ele terminasse a rodada e chegasse em casa. Marcos agora entendia o que estava acontecendo, mas faltava prova visual ou conhecimento da pessoa com quem ela estava traindo. A parte assustadora era se perguntar há quanto tempo isso estava acontecendo, e se começou apenas quando Sara o cortou ou se começou antes. Então, ele estendeu sua investigação por mais 1 ano e descobriu que as mesmas chamadas eram feitas uma vez por mês, nos 3 meses antes de ele ser cortado. O que quer que Sara estivesse fazendo, ela já fazia 3 meses antes, mas não com tanta frequência. Tudo o que ele tinha que fazer agora era descobrir quem, e, em seguida, decidir o que faria a respeito. Marcos pensou que descobrir quem seria fácil. Ele fez uma busca reversa no primeiro número e descobriu que era um número de celular não listado. Ele fez a busca reversa no segundo número e descobriu que estava registrado em nome de Tony Bali. Claro que Marcos sabia exatamente quem era Tony BT. Ele era o treinador de Marcos na academia. Sara o havia encontrado inicialmente para Marcos. Marcos pensou, anotou o endereço em sua planilha de registro de chamadas e decidiu sair novamente por um tempo. Ao retornar ao Grisham's, Marcos tomou mais algumas cervejas. Quando as coisas se acalmaram após o rush do jantar, ele abordou a atraente bartender Brenda, buscando ajuda. Ele explicou brevemente a situação e pediu a Brenda que determinasse se o primeiro número pertencia a Tony. Ele discou o número e instruiu Brenda a perguntar por Tony e, se fosse ele, mencionar que uma mulher havia dado o número como um possível treinador. Se fosse Tony, ela deveria dizer que, se ele tivesse vagas, ela passaria pela academia em um desses dias. Brenda, após pegar o telefone, perguntou se a pessoa do outro lado era Tony. Ela explicou que era Jennifer, uma mulher que ela não conhecia, que havia recebido o nome de Tony de alguém no salão de beleza. A sugestão foi feita durante uma conversa sobre entrar em melhor forma. Jennifer forneceu alguns detalhes pessoais, mencionando sua idade, 24 anos, altura, 1,67 e peso atual, cerca de 59 quilos. Apesar de se sentir um pouco examinada pelo telefone, ela reconheceu que poderia melhorar sua forma física e felicidade ao alcançar um peso de cerca de 52 quilos, expressando gratidão pelo elogio. Jennifer perguntou sobre a disponibilidade de Tony. Ao saber que uma vaga havia aberto recentemente devido a um cliente desistir, ela expressou seu interesse. Jennifer indicou sua intenção de visitar Tony em alguns dias para discutir os passos necessários para alcançar seus objetivos de fitness. Ela agradeceu a Tony e concluiu a conversa, ansiosa para conhecê-lo em breve. Marcos ficou sentado lá, surpreso com o que Brenda acabou de fazer. Ela verificou que era Tony da academia e descobriu que, de fato, ele paquerava mulheres que o usavam como treinador. Ela até verificou que ele tinha uma vaga por causa de uma desistência. Marcos pensou que essa desistência
Tinha que ser ele, maldita Sarah, que já havia ligado para Tony para contar o que aconteceu e avisá-lo para ser extremamente cuidadoso. O engraçado, porém, enquanto ele estava lá, sentindo-se pior que lixo, era o humor no que Brenda havia dito. Ele não sabia nem se importava com quanto ela realmente pesava. Ela era gostosa do jeito que era. Ela não precisava perder um grama em lugar nenhum. Marcos sorriu para ela e disse que ela era muito engraçada e que achava que ela era perfeita do jeito que era. Então, era melhor ela ficar longe de Tony. Ele disse que ninguém poderia ter um corpo mais perfeito que o dela. Brenda respondeu ao elogio de Marcos com um belo sorriso, expressando gratidão e chamando-o de um cavalheiro gentil. Ela reconheceu a atratividade de Marcos, descrevendo-o como um galã e expressando confusão sobre por que sua esposa buscaria companhia em outro lugar. Marcos, retribuindo o sorriso, reconheceu as palavras de Brenda. Ele admitiu que 2 anos atrás ele talvez não fosse considerado um galã, mas afirmou firmemente que isso não justificava o ato de traição de sua esposa. Ele agradeceu a Brenda por sua ajuda, tanto na obtenção de informações sobre Tony, quanto por impulsionar seu ego abalado. Marcos expressou sua apreciação e mencionou que deveria ir para casa. Marcos foi para casa e, como já era tarde, apenas foi para a cama. Ao entrar na cama, ele olhou para Sarah e foi atingido por um sentimento de perda e decepção. Ele não achava que já esteve tão baixo em sua vida, mas também estava certo de que, antes que tudo terminasse, ele se sentiria ainda pior. Sarah acordou ligeiramente quando ele entrou e disse: "Eu te amo, Marcos." Marcos apenas grunhiu e se virou dela, tentando dormir. Claro que ele não conseguiu dormir imediatamente e apenas ficou lá, pensando por um tempo. Ele tinha certeza de que ouviu 1 ou 2 soluços de Sarah, mas ela obviamente havia se acalmado um pouco. Na manhã seguinte, Marcos acordou e encontrou Sarah colada contra ele, seu corpo pressionado contra suas costas. Sentindo sua excitação, ela estendeu a mão e colocou-a sobre ele, expressando remorso por suas palavras anteriores e pedindo por intimidade. Marcos, ciente de sua vulnerabilidade, resistiu à tentação, citando a necessidade de sair naquela manhã e os limites estabelecidos. Marcos lembrou Sarah do corte que ele havia comunicado anteriormente, enfatizando que tais tentativas não deveriam ser repetidas. Ele deixou a cama, tomou banho e foi para o trabalho. Sarah, deixada sozinha, murmurou para si mesma sobre merecer as consequências de suas palavras e a dor emocional que as acompanhava. Ao chegar ao trabalho, Marcos confidenciou ao seu chefe sobre os problemas em casa, explicando brevemente a situação e recebendo apoio. O chefe aconselhou-o a tirar o tempo necessário para abordar suas suspeitas. O chefe de Marcos também forneceu o nome de um distribuidor de eletrônicos confiável para equipamentos de vigilância. Expressando gratidão, Marcos informou seu chefe que tiraria folga de quarta a sexta-feira, planejando perseguir suas suspeitas. O chefe, entendendo as intenções de Marcos, desejou-lhe boa sorte com um sorriso. Marcos foi ao local do distribuidor de eletrônicos e descobriu que seu chefe havia ligado antes e instruído-os a ajudá-lo com tudo o que precisasse. Evidências visuais pareciam desafiadoras para ele, mas ele sentiu que gravar era gerenciável. Ele adquiriu 3 escutas de última geração, com bateria suficiente para transmitir muitas horas de atividade para um receptor dentro de alguns quarteirões da cidade quando o operador baixasse os dados. Quando Marcos chegou em casa, um jantar especial o aguardava na mesa, sua lasanha favorita com pão de alho e ervilhas verdes doces. Ele agradeceu a Sarah pela maravilhosa refeição e se desculpou para ir assistir televisão. Sarah limpou a cozinha e se juntou a ele na sala de TV, sendo cuidadosa para não se aproximar muito. Na hora de dormir, ela foi para o quarto, dando a Marcos a chance de plantar uma escuta no telefone fixo da casa, garantindo um registro completo de todas as conversas naquele telefone. Ambas as partes na conversa seriam ouvidas. Embora nervoso sobre grampear o celular de Sarah, ele decidiu prosseguir sem se preocupar muito. Levou apenas alguns minutos e ele terminou. Agora, ele tinha uma fonte de informação de ambos os telefones. A parte desafiadora que Marcos enfrentava
era plantar uma escuta no telefone de Tony. Embora Marcos já tivesse escutas nos telefones de Sarah, ele considerou a possibilidade de que ela pudesse usar um telefone público para se comunicar com Tony. Para cobrir todas as bases, Marcos decidiu tentar grampear o telefone de Tony. Lembrando que Tony trabalhava de perto com uma mulher loira bem feita nas manhãs de quarta-feira, Marcos suspeitava de suas interações e sentiu a necessidade de reunir mais informações. Ele planejou aproveitar a oportunidade quando Tony estivesse ocupado com a mulher loira para instalar discretamente a escuta. Marcos imaginou Tony tão absorto com a mulher loira que não notaria suas ações. Ele foi à academia e viu o telefone de Tony em cima de sua toalha, por volta das 10h50, onde Tony estava com a loira. Seria arriscado pegar o telefone, mas ele pensou: que diabos eu tenho a perder? Ele entrou furtivamente, colocou o telefone no bolso, saiu da academia e foi ao banheiro masculino. Lá, ele inseriu facilmente a escuta no telefone de Tony. A parte complicada seria devolver o telefone à toalha. Quando voltou à academia, ele viu que Tony estava terminando com a loira. Ele sabia que não conseguiria chegar à toalha e voltar sem ser notado. Droga, ele pensou. Como vou fazer isso? Após alguns segundos, ele decidiu tentar deslizar o telefone pelo chão até a toalha, esperando que ficasse perto o suficiente para que Tony não suspeitasse. Envolveu algum risco, mas ele foi em frente e deslizou o telefone. Apesar de fazer algum barulho, Tony, absorto com a loira, permaneceu alheio. Felizmente, ele deslizou com força suficiente para alcançar a toalha, acertando-a e deslizando por baixo. Foi perfeito. Marcos acreditava que não havia como Tony suspeitar agora. Então, ele deixou a academia rapidamente. Precisamente às 10h55, seu celular tocou. Era Sarah. Ela disse que queria conversar antes da reunião dele. Claro, Marcos nunca revelou que estava de folga pelo resto da semana, muito menos que estava faltando à reunião. Após cerca de 10 minutos, Marcos começou a monitorar as escutas usando o receptor do seu carro. O telefone de Tony tocou e ele atendeu rapidamente. Tony cumprimentou Sarah, perguntando se ela queria se encontrar na casa dele como de costume. Sarah expressou cautela, afirmando que Marcos estava muito desconfiado e que poderiam precisar parar de se encontrar por um tempo para evitar problemas. Tony resmungou, relutante em desistir dos encontros. Marcos gemeu ao ouvir a resposta de Sarah, reconhecendo o risco. Ela admitiu que na primeira vez que tiveram intimidade, ela sabia que faria qualquer coisa para estar com ele. Ela inicialmente cortou Marcos para aproveitar mais o tempo com Tony, embora o amasse. Ela não podia correr o risco agora. Sugeriu que poderiam retomar os encontros semanais em algumas semanas, mas enquanto isso, Tony teria que se contentar com uma de suas outras namoradas. Sarah não estava com ciúmes dos outros relacionamentos de Tony e propôs considerar se encontrar nas sextas-feiras em que Marcos jogava golfe. Ela precisava de tempo para pensar e prometeu avisar Tony se pudesse funcionar. Marcos sofreu o suficiente, deixando-o doente e com raiva. Ele estava determinado a se vingar, tendo suportado os avanços de Tony mesmo antes de começar a dieta. Ela usou a dieta como desculpa para intensificar seus encontros com Tony pelos últimos 2 anos e meio. Sarah estava se encontrando com Tony toda quarta-feira e nas sextas-feiras mensais de golfe, totalizando mais de 100 encontros. Marcos questionou como ela poderia afirmar que o amava enquanto se engajava em tal comportamento e especulou sobre a possibilidade de outros envolvimentos. Independentemente disso, o envolvimento de Tony sozinho foi suficiente para Marcos decidir pela vingança contra ambos. Nos 2 dias seguintes, ele elaborou planos, estabeleceu contatos e garantiu condições favoráveis para o fim de semana. Monitorando os grampos telefônicos, Marcos descobriu que Sarah havia marcado um horário com a cabeleireira para sexta-feira de manhã. Em uma conversa na quinta-feira com sua cabeleireira, Janine, Sarah explicou seu desejo por um penteado novo e sensual para distrair Marcos de suspeitas de infidelidade. Ela mencionou a intenção de comprar lingerie provocante para desviar ainda mais sua atenção. Quando perguntada sobre Tony, Sarah admitiu que poderia reduzir temporariamente os encontros, mas riu, sugerindo que não era uma decisão permanente. Apesar do riso,
Marcos se sentiu devastado pelas revelações, mas sua raiva começou a impulsioná-lo, enterrando a mágoa profundamente dentro dele. Tony iniciou contato na sexta-feira, propondo um encontro imediato com Sarah. Ela expressou seu desejo intenso, mas transmitiu sua relutância devido ao risco envolvido, pedindo paciência até que as suspeitas de Marcos diminuíssem. A cada conversa, o coração de Marcos se partia mais, lutando para compreender qualquer amor em seu relacionamento. Ele percebia as ações de Sarah como puramente egoístas, desprovidas de preocupação ou respeito por ele. Marcos ponderou onde as coisas haviam dado errado, mas permaneceu determinado a levar adiante sua vingança. No sábado, após o almoço, a campainha tocou e Sarah abriu a porta para encontrar Brenda, que se apresentou como uma amiga de Marcos. Brenda mencionou a aprovação de Marcos para que ela passasse um tempo na piscina. Sarah, surpresa, concordou em mostrar-lhe a piscina. No entanto, Brenda notou a falta de um sorriso de Sarah, e um sorriso sutil apareceu em seu rosto. Logo depois, Sally e Linda chegaram, ambas informando a Sarah que Marcos as havia convidado para usar a piscina. Elas compartilharam suas conexões com Marcos. Sally, que trabalhou com ele por anos, e Linda, que o serviu no Grisham's. Sarah, confrontada com a presença de 3 mulheres atraentes, começou a se sentir inquieta, contemplando várias possibilidades. As 3 mulheres se acomodaram em espreguiçadeiras, aplicando protetor solar umas nas outras para garantir que não perdessem nenhum ponto. Uma vez completamente cobertas, elas se deitaram nas espreguiçadeiras e começaram a tomar sol. Pouco depois, decidiram que um bronzeado total seria melhor. Cada mulher desamarrou as cordas de seus tops de biquíni e os deixou na toalha ao lado da espreguiçadeira. Sarah ficou chateada e quis pedir que saíssem, mas como Marcos as havia convidado, ela teve que agir com cuidado, sabendo que já estava em terreno instável com ele. Às 15h30, Brenda abordou Sarah e sentou-se, revelando que trabalhava como bartender no Grisham's. Ela revelou que na noite em que Sarah deu o ultimato, Marcos passou por lá para algumas bebidas e compartilhou todos os detalhes sobre a situação deles. Sarah pareceu assustada, e Brenda expressou sua crença de que Sarah havia cometido um erro significativo. Brenda informou a Sarah que Marcos estava agora desconfiado e investigando ativamente a situação deles. Ela transmitiu o aviso de Marcos a Sarah, afirmando que, se ele descobrisse infidelidade passada ou futura, ele pretendia ser carnal com Brenda, Sally e Linda para cada instância de traição. Sarah, chocada, tentou responder, mas Brenda interrompeu, acrescentando que Marcos também planejava questionar Sarah, e se ela mentisse, ele seria carnal com uma delas para cada mentira. Brenda insinuou que achava Marcos atraente e que estavam abertas a serem carnais com ele. Brenda, já ciente da infidelidade passada de Sarah, antecipava o envolvimento carnal de Marcos com ela. Ela também antecipava que Sarah, na tentativa de ocultar suas ações, provavelmente mentiria, levando a um tempo ocupado para Marcos, satisfazendo as 3 mulheres. Sally se juntou a Brenda e sentou-se, compartilhando que conhecia Marcos há vários anos e sempre o achou bonito e doce, apesar de seu ganho de peso. Ela acreditava que ele permanecia o mesmo cara doce que ela conhecia. Sally admitiu ter uma queda por ele, que só se intensificou desde que ele perdeu o excesso de peso. Ela reconheceu os problemas entre Sarah e Marcos e expressou sua disposição para buscar um relacionamento com Marcos, afirmando que ele poderia tê-la quando quisesse. Linda também se manifestou, expressando que vinha observando Sarah e Marcos por alguns anos. Ela notou o amor que Marcos mostrava por Sarah e deixou claro que estava de olho neles. A declaração de Linda sugeriu seu interesse em Marcos e sua observação da dinâmica de seu relacionamento. Linda reconheceu a bondade e consideração de Marcos com Sarah, expressando admiração pelo relacionamento deles. Ela mencionou sentir-se afortunada por testemunhar uma conexão tão amorosa e admitiu fantasiar estar no lugar de Sarah. Linda reconheceu a notável perda de peso de Marcos de 53,5 quilos para fazer Sarah feliz e sua transformação em um galã. Ela expressou sua admiração por ele e o desejo de ter um homem como ele em sua vida. Precisamente às 16 horas, como planejado,
Marcos saiu para o deck da piscina, observando a presença de Sara e das 3 mulheres. Ele cumprimentou Sara e comentou sobre o bronzeado melhorado das mulheres. Marcos brincou sobre os belos corpos das mulheres, sugerindo que poderiam lhe dar um trabalho árduo. Ele encorajou Sara a participar da brincadeira e perguntou, em tom de brincadeira, por que ela não havia tirado o top. Sara, chateada com os acontecimentos da tarde, obedeceu relutantemente. Marcos então fez 2 perguntas a Sara, enfatizando a necessidade de respostas honestas. Ele perguntou se em algum momento durante o casamento ela o havia traído. Sara negou firmemente qualquer infidelidade. Marcos insistiu, mencionando especificamente Tony da academia. Sara manteve sua negação, expressando confusão sobre de onde tal ideia surgiu. Marcos continuou a questionar Sara sobre seu envolvimento com Tony, mencionando os encontros regulares de quarta-feira e as tardes de sexta-feira, quando ele jogava golfe. Apesar do conhecimento detalhado de Marcos sobre seu caso, Sara, chocada, manteve sua negação, esperando que ele não tivesse evidências concretas. Cada uma das mulheres presentes, Brenda, Sally e Linda, sentou-se com sorrisos satisfeitos, antecipando a revelação que se desenrolava. Marcos prosseguiu para revelar as evidências que havia reunido, incluindo registros telefônicos tanto do telefone fixo quanto do celular de Sara. Ele descreveu o padrão de chamadas, apontando a regularidade de seu contato com Tony. Marcos até fez Brenda ligar para o número, confirmando que pertencia a Tony. Embora Marcos não possuísse fotos de Sara e Tony juntos, ele expressou sua convicção de que as chamadas semanais não eram inocentes. Em choque, Sara percebeu a extensão do conhecimento de Marcos, entendendo que seu relacionamento estava prestes a enfrentar desafios significativos. Ao tentar responder, Marcos interveio, afirmando que havia pouco a dizer e nada que pudesse convencê-lo de sua inocência. Apesar de seu amor profundo por ela, Marcos admitiu que suas emoções atuais de mágoa, repulsa e raiva superavam seu amor. Marcos apresentou as 3 mulheres, Sally, Linda e Brenda, explicando suas conexões com ele. Ele descreveu Sally como uma associada de trabalho de longa data, reconhecendo sua beleza e doçura. Marcos revelou que estava ciente da queda de Sally por ele, mas nunca agiu por respeito ao seu casamento com Sara. Sally sorriu, reconhecendo sua amizade genuína. A familiaridade de Linda com Marcos começou durante suas visitas ao Grisham's, quando ela o servia. Marcos revelou a fantasia de Linda de estar com eles, enfatizando sua admiração por ele. Ele elogiou os atributos físicos de Linda, particularmente elogiando seu busto. Marcos expressou sua intenção de se entregar à experiência com Linda. Brenda, a mais nova conhecida, foi apresentada como uma bartender experiente que demonstrou empatia e compaixão durante uma conversa sobre o sofrimento de Marcos no Grisham's. Marcos destacou a assistência de Brenda na obtenção de informações e na formação de uma conexão com ela. Enquanto Marcos falava, Sara estava à beira de um colapso, visivelmente emocionada. Lágrimas escorriam, e sua respiração tornou-se irregular. Apesar de seu desejo de transmitir algo a Marcos, ela permaneceu em silêncio. Marcos, reconhecendo o interesse expressado pelas 3 mulheres, revelou sua antecipação de desfrutar de encontros carnais com elas, explorando a sensualidade em todos os aspectos. No entanto, ele reiterou seu compromisso de não ser infiel em seu casamento e expressou a necessidade de terminar o casamento com Sara para buscar esses relacionamentos. Marcos afirmou sua relutância em violar seu juramento e afirmou que terminar o casamento era a única solução. Brenda tirou papéis de divórcio de sua bolsa e informou a Sara, uma bartender à noite e uma entregadora de intimações durante o dia, que ela estava sendo notificada. Sara, sobrecarregada de emoções, caiu em lágrimas com a entrega. Em uma tentativa de implorar a Marcos, ela pediu desculpas profusamente e expressou seu amor, suplicando que ele reconsiderasse. Marcos respondeu, expressando dúvida sobre o amor de Sara, citando suas ações nos últimos 2 anos como evidência. Ele enfatizou que o problema ia além de alguns casos, acreditando que ocorreu mais de 100 vezes. A audiência judicial foi marcada para a próxima sexta-feira, e após a separação legal,
Marcos planejava iniciar relacionamentos com as 3 mulheres. Ele sugeriu que se entregar aos prazeres com elas poderia ajudá-lo a encontrar perdão pelo caso de Sarah com Tony e entender a satisfação que isso lhe trouxe. Marcos expressou a esperança de que uma conexão duradoura com os novos relacionamentos pudesse fornecer o amor e o apoio que ele acreditava ter com Sarah. Marcos informou as 3 mulheres que era hora de irem embora, garantindo que entraria em contato individualmente. Ele então foi para dentro da casa para reunir algumas coisas, preparando-se para uma estadia em um hotel até sexta-feira, quando ele ou Sarah oficialmente se mudariam. Incapaz de formar pensamentos coerentes, Sarah permaneceu sentada ao lado da piscina, agora chorando suavemente. Marcos saiu pelas portas do pátio, colocou suas malas no chão e se aproximou dela. Sarah não tinha certeza do que mais ele tinha a dizer, mas logo ficou evidente. Marcos lembrou-a das consequências que ele havia advertido para seu amante. Acontece que, quando ela supostamente cancelou com Tony no dia anterior, ele buscou um relacionamento com a colega loira bem dotada, com quem ele se aquecia toda quarta-feira de manhã, das 9h30 às 10h30, seu prelúdio antes do encontro deles. Parece que Brenda, Sally e Linda terão um efeito semelhante em Marcos, esperando que isso o transforme em um amante para elas. A propósito, a loira era Dina Margarella, esposa de Dino Margarella. Gino se ofendeu com o envolvimento de Tony com sua esposa e ele, junto com alguns de seus associados, submeteu Tony a uma surra severa. O rosto de Tony agora está uma bagunça, com poucos dentes restantes e algumas costelas quebradas. Gino até permitiu a Marcos o privilégio de desferir um golpe significativo na virilha de Tony. O resultado é que é duvidoso que Tony produza mais semente quente, e há ceticismo sobre sua capacidade de se envolver em atividades amorosas novamente. Marcos, claro, negará qualquer envolvimento no destino de Tony. Além disso, sexta-feira sendo seu dia de golfe, convenientemente fornece a Marcos um álibi através de seu irmão e amigos. Desejando a Sarah uma ótima vida, Marcos informou que se encontrariam no tribunal na sexta-feira seguinte. Naquele dia, Sarah ficou sozinha em lágrimas. Nas próximas 2 horas, ela fez as malas e foi para a casa de sua mãe. O processo de divórcio levou 7 meses, deixando Sarah devastada e afundando em uma depressão profunda. Ao contrário do que ele afirmou sobre as outras mulheres, Marcos não tinha intenção de seguir adiante. Em vez disso, ele encontrou consolo em 2 Golden Retrievers e, finalmente, descobriu um amor verdadeiro e incondicional.